Êxodo capítulo 25. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta. De todo homem que a der voluntariamente com seu coração, tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro, e prata, e bronze, e azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para colocar no éfode e no peitoral. E me façam um santuário para que eu habite entre eles, conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. E farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestirás de ouro puro, por dentro e por fora a revestirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás 4 argolas de ouro para ela, e as colocarás nos seus 4 cantos, em um de seus lados ficarão 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E farás varas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e colocarás as varas nas argolas, nos lados da arca, para que a arca seja carregada com elas. As varas estarão nas argolas da arca, não serão tiradas dela. E colocarás na arca o testemunho que eu te darei. E farás um propiciatório de ouro puro, 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. E farás 2 querubins de ouro, de obra batida os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. E farás um querubim em uma extremidade, e o outro querubim na outra extremidade. Do propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades. E os querubins estenderão suas asas no alto, cobrindo o propiciatório com as suas asas, e suas faces olharão uma para a outra. Para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins. E colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei contigo, e falarei contigo de sobre o propiciatório, de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Todas as coisas eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia, 2 côvados será o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestirás de ouro puro, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor, e lhe farás uma borda ao redor da largura de uma mão, e farás uma coroa de ouro ao redor da borda. E lhe farás 4 argolas de ouro, e colocarás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte das bordas estarão as argolas, como lugares para as varas, para carregar a mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro, para que a mesa seja carregada com elas. E farás os seus pratos e suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que serão cobertos, os farás de ouro puro. E colocarás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim sempre. E farás um candelabro de ouro puro, de trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé e suas hastes, os seus copos, os seus botões e suas flores serão do mesmo. E 6 hastes sairão de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado, e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas feitas como amêndoas, com um botão e uma flor em uma haste, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, com um botão e uma flor, assim nas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro haverá 4 tigelas feitas como amêndoas, com seus botões e suas flores. E haverá um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele.
e um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, de acordo com as 6 hastes que saem do candelabro. Seus botões e suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma obra batida de ouro puro. E lhe farás 7 lâmpadas, e elas acenderão as suas lâmpadas, para que iluminem defronte dele. E seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fará, com todos estes utensílios. E observa para que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Além disso, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido, e azul, e púrpura, e escarlate, com querubins de trabalho esmerado os farás. O comprimento de uma cortina será 28 côvados, e a largura de uma cortina 4 côvados, e todas as cortinas terão uma medida. As 5 cortinas se enlaçarão umas às outras, e as outras 5 cortinas se enlaçarão umas às outras. E farás laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, e da mesma forma farás a extremidade de outra cortina na juntura da segunda. 50 laçadas farás em uma cortina, e 50 laçadas farás na borda da outra cortina, que está na juntura da segunda, para que as laçadas se prendam uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e ajuntarás as cortinas com esses colchetes, e será um tabernáculo. E farás cortinas de pelo de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura de uma cortina será de 4 côvados, e as 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 cortinas entre si, e 6 cortinas entre si, e dobrarás a 6ª cortina em frente ao tabernáculo. E farás 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E farás 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que seja uma. E o restante que permanecer das cortinas da tenda, a metade da cortina que permanecer, pendurará sobre a parte traseira do tabernáculo. E 1 côvado de um lado, e 1 côvado no outro lado, do que restar no comprimento das cortinas da tenda, penderão sobre os lados do tabernáculo, deste lado e do outro, para cobri-lo. E farás para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre esta uma coberta de peles de texugo. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficarão em pé. 10 côvados será o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio será a largura de uma tábua. 2 encaixes haverá em uma tábua, dispostos em ordem um contra o outro. Assim farás para todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas do lado sul para o sul. E farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o segundo lado do tabernáculo, no lado norte, haverá 20 tábuas, e suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o oeste farás 6 tábuas, e farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados. E por baixo se ajuntarão, e serão ajuntados acima da sua cabeça em uma argola. Assim será para as 2, serão para os 2 cantos. E serão 8 tábuas, e suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E farás barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo,
para os dois lados para o oeste, e a barra do meio das tábuas passará de extremidade a extremidade. E revestirá as tábuas com ouro, e farás suas argolas de ouro, como lugares para as barras, e revestirás as barras com ouro. E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo do que te foi mostrado no monte. E farás um véu de azul e púrpura e escarlate e linho fino, torcido de trabalho esmerado, com querubins deverá ser feito. E o pendurarás sobre 4 pilares de madeira de acácia, revestidas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre as 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, para que coloques ali dentro o véu da arca do testemunho. E o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E colocarás a mesa sem o véu, e o candelabro diante da mesa, no lado do tabernáculo em direção ao sul. E colocarás a mesa no lado norte. E farás para a tenda uma cortina de azul, e púrpura e escarlate, e linho fino torcido, obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e seus colchetes serão de ouro, e fundirás 5 colchetes de bronze para elas. Êxodo capítulo 27. O altar dos holocaustos. E farás um altar de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. O altar será quadrado, e a sua altura será de 3 côvados. E farás os seus chifres sobre os seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo, e os revestirás de bronze. E lhe farás seus recipientes para recolher suas cinzas, e suas pás, e suas bacias, e os seus ganchos de carne, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. E lhe farás uma grade de bronze em forma de grelha, e sobre a rede farás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, e os colocarás debaixo do altar em volta, para que a rede chegue até o meio do altar. E farás varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as revestirás com bronze. E as varas serão colocadas nas argolas, e as varas estarão sobre os 2 lados do altar para carregá-lo. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. E farás o pátio do tabernáculo do lado sul, em direção ao sul. Haverá cortinas para o pátio, de linho fino torcido e de 100 côvados de comprimento para um lado. E as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E da mesma forma, ao longo do lado do norte, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e suas 20 colunas e 20 bases de bronze. Os colchetes dos pilares e suas faixas de prata. E na largura do pátio, no lado oeste, haverá cortinas de 50 côvados, suas colunas 10 e as suas bases 10. E a largura do pátio, do lado leste, em direção ao leste, será de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta serão de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. E do outro lado haverá cortinas de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. E para a porta do pátio haverá uma cortina de 15 côvados, de azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido, obra de bordador. E suas colunas serão 4 e suas bases 4. Todas as colunas ao redor do pátio terão faixas de prata. Seus colchetes serão de prata e suas bases de bronze. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado será de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido e suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas e todas as estacas do pátio serão de bronze. E ordenarás aos filhos de Israel para que tragam óleo puro de oliva, batido para a luz,
para fazer a lâmpada arder continuamente. No tabernáculo da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até a manhã diante do Senhor. Será um estatuto para sempre, para suas gerações, para os filhos de Israel. Êxodo capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. E toma para ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. E tu farás vestes santas para Arão, teu irmão, para glória e esplendor. E falarás a todos que são sábios de coração, a quem eu enchi com o espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para consagrá-lo, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. E estas são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e seus filhos, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. E tomarão ouro, e azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino, e farão o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, de escarlate, e linho fino torcido, de trabalho esmerado. Terá 2 ombreiras unidas às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto trançado do éfode que está nele será do mesmo, de acordo com a sua obra, de ouro, de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes em uma pedra, e os outros 6 nomes do restante na outra pedra, de acordo com seu nascimento. Como obra de escultor, como as gravuras de um selo, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, as farás engastadas no ouro. E colocarás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memorial para os filhos de Israel. E Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os seus 2 ombros, por memorial. E farás engastes de ouro, e 2 correntes pequenas de ouro puro. Tu farás o trabalho trançado, e prenderás as correntes aos engastes. E farás o peitoral do juízo do trabalho esmerado, segundo a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, e de púrpura, e de escarlate, e de linho fino torcido o farás. Será quadrado, sendo dobrado, 1 palmo será o seu comprimento, e de 1 palmo será a sua largura. E colocarás nele engastes de pedras, a saber, 4 fileiras de pedras. A primeira fileira será de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira fileira. E a segunda fileira será de uma esmeralda, de uma zafira e de um diamante. E a terceira fileira será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta fileira será de berilo, de um ônix e de um jaspe. Serão engastadas em ouro nos seus engastes. E as pedras terão os nomes dos filhos de Israel, 12, de acordo com seus nomes, esculpidos como os selos, cada um com seu nome, conforme as 12 tribos. E farás sobre o peitoral pequenas correntes de obra de trança de ouro puro. E farás sobre o peitoral 2 anéis de ouro, e colocarás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. E colocarás as 2 correntes trançadas de ouro nos 2 anéis que estão nas extremidades do peitoral. E as outras 2 extremidades das 2 correntes de trançadas prenderás nos 2 engastes, e as colocarás nas ombreiras do éfode diante dele. E farás 2 anéis de ouro, e os colocarás sobre as 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que está no lado do éfode por dentro. E os outros 2 anéis de ouro farás, e os colocarás nos 2 lados do éfode, para baixo, na parte dianteira, perto da sua outra juntura, sobre o cinto trançado do éfode.
E ligarão o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode com um laço de azul, para que esteja acima do cinto trançado do éfode e para que o peitoral não se separe do éfode. E Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando ele entrar no lugar santo, para um memorial diante do Senhor continuamente. E colocarás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, e eles estarão sobre o coração de Arão quando ele entrar diante do Senhor. E Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. E farás o manto do éfode todo de azul, e haverá uma cobertura no topo dele, no seu meio. Na sua abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha, para que não se rompa. E debaixo da sua borda farás romãs de azul, e de púrpura, e de escarlate, em volta da sua borda, e sinos de ouro ao seu redor. Um sino de ouro e uma romã, um sino de ouro e uma romã, sobre a borda do manto ao seu redor. E isto estará sobre Arão para ministrar, e seu som será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. E farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como gravuras de selos, santidade para ao Senhor. E a colocarás sobre um cordão azul, para que esteja sobre a mitra, estará sobre a frente da mitra, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas, que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas santas, e sempre estará sobre a sua testa, para que sejam aceitos perante o Senhor. E bordarás a túnica de linho fino, e farás a mitra de linho fino, e farás o cinto de obra de bordador, e para os filhos de Arão farás túnicas, e farás para eles cintos, e tiaras lhes farás, para glória e formosura. E os colocarás sobre Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E lhes farás calções de linho para cobrir sua nudez, estender-se-ão aos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando eles entrarem no tabernáculo da congregação, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não carreguem iniquidade e morram. Isto será um estatuto para sempre para ele e sua semente depois dele.